Eu quero ler um texto da Bíblia e depois vou voltar e ler outro texto, viu? Mas eu quero compartilhar com você de uma palavra que está no livro do profeta Jonas. E a palavra de Deus diz assim: a palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Eu quero falar um pouquinho sobre esse profeta Jonas. Jonas recebeu uma ordem de Deus. Jonas disse, ele estava tranquilo e de repente veio a palavra de Deus, e a palavra de Deus disse para ele: Jonas, eu quero que você vá lá à cidade de Nínive, é uma grande cidade, e eu quero que você vá lá e leva a minha mensagem. Isso é privilégio de poucas pessoas, receber de Deus uma incumbência, de Deus, o próprio Deus chegar e falar: vai lá na cidade de Nínive e leva uma palavra. Sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele desceu para uma cidade portuária de nome Jope, e ao invés dele pegar o navio para Nínive, ele pega um navio para Tarsis, que era completamente oposta à direção. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E a palavra de Deus fala que lá ele compra uma passagem, entra no navio. Olha o que é as coisas. Quando alguém está fugindo da presença de Deus, ele vai para os piores lugares. Jonas estava fugindo da presença de Deus. Jonas tinha recebido uma missão, uma incumbência, e aí o que ele faz? Ele pega uma viagem para uma cidade em caminhos opostos àquele caminho. Acontece que lá no porão tem carvão, rato, toda a sujeira do navio, tudo aquilo que é entulho é levado para o porão. Jonas preferiu esse lugar. E a Bíblia fala que ele foi para lá, deitou e dormiu. Ele acomodou com aquele ambiente da separação de Deus. Porque Deus não entra num lugar desse. Se você quer a presença de Deus na sua casa, edifique um altar, um santuário. Não é colocar uma coisa pomposa, não. O seu próprio coração pode ser o santuário de Deus. Mas Jonas preferiu o lugar pior. E a história bíblica diz que naquela viagem, o mar se agigantou. E o mar começou a jogar o navio de um lado para o outro, como se fosse quebrar o navio, partir o navio. E a tripulação ficaram todas assustados, eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados. O que está acontecendo? Por que está sendo assim? E começaram a jogar cargas do navio dentro do mar para diminuir o peso do navio. E eles começaram a fazer isso. E de repente não se acalmava o mar. Pelo contrário, mais revolto ele ficava. As águas, as ondas do mar subiam a uma altura assustadora e começaram a ficar preocupados e desceram lá no porão, encontraram Jonas dormindo, acordaram Jonas e perguntaram para ele: quem é você? O que você está fazendo aqui? Você é de que país? Quem é o seu Deus? Porque todos nós estamos apavorados e você está aí sossegado. E Jonas disse: olha, tudo o que está acontecendo é por minha causa. É por minha causa. Tudo isso que sobreveio sobre o navio é por minha causa, é porque eu estou fugindo da presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus que domina no céu,
que domina na terra e que domina no mar. Eu sirvo a esse Deus. E eu estou fugindo da presença deles. E eles então ficaram revoltados com ele. E ele disse: olha, pode me jogar no mar. Assim que isso acontecer, vai trazer calma, vai trazer paz. E isso aconteceu. Jogaram Jonas dentro do mar. De imediato, a Bíblia fala que, entre mentes, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Se levarmos isso aqui e aprofundarmos na teologia, nós vamos entender que o peixe representa o sepulcro de Jesus. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no sepulcro. Isso é a tipificação da sepultura de Jesus. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero falar de algo mais simples, algo que você vai entender o que Deus quer para você hoje, agora, nesse exato momento. E Jonas ficou lá no ventre do peixe. Alguns ousam falar que era uma baleia. Eu vou ficar, conforme diz a Bíblia, um peixe grande, né? Que Deus mandou e engoliu Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites lá dentro. Só que ele teve oportunidade lá dentro de estar orando, pedindo perdão para Deus. E aí, o que acontece no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: então a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Aí foi uma outra história. Agora Deus chama e fala: pela 2ª vez, você vai lá e prega para aquela cidade. Fala para eles que eu estou revoltado com a conduta de vida que aquela cidade está praticando. É interessante que Jonas foi e pregou para aquela cidade. A cidade era tida como uma cidade grande para a época, 120 mil habitantes, e Jonas caminhou um dia inteiro pregando: olha, se arrependa, porque dentro de 40 dias essa cidade será destruída totalmente, essa cidade vai acabar. Foi isso que Jonas pregou. Estou aqui trazendo uma palavra de Deus, Jonas disse. Sabe o que aconteceu? Eles aceitaram a pregação. Eles converteram. Eles rasgaram as vestes e vestiram pano de saco, que quer dizer, eles se humilharam na presença de Deus. Quando eles ouviram o profeta pregar, levar a mensagem de Deus, eles converteram, aceitaram aquele Deus, vestiram roupas de humildade e falaram para Deus: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas atitudes. Foram estas as palavras de oração do povo de Nínive. Se não bastasse o povo, o rei, quando ficou sabendo, também tirou as suas vestes reais e vestiu também de pano de saco e determinou que todos de Nínive jejuasse, ficasse sem comida e sem bebida e pedisse perdão e convertesse a esse Deus tremendo e poderoso. Eu disse para você que eu ia falar sobre oportunidade. A mensagem é sobre oportunidade. Aqui nós estamos enxergando através desse texto 2 oportunidades que Deus deu. Deus deu uma oportunidade para
o profeta Jonas: vai lá, Jonas, e prega na cidade de Nínive. Jonas fugiu da presença de Deus. Deus mandou uma tempestade. Deus, quando tem um propósito para alguém, não adianta fugir. Não adianta você recusar. Não adianta você falar: eu não quero, eu não aceito. Quando Deus quer, ninguém impede a determinação de Deus através da sua vida ser cumprida. É isso que Jonas viu. Jonas quis fugir, mas quando perguntaram para ele: de que nação você? Eu sou do povo hebreu. Está escrito aqui na Bíblia: eu sou do povo hebreu, eu sou hebreu, eu sirvo, eu sou servo do Deus Altíssimo, aquele que manda no céu, aquele que manda na terra, aquele que tem domínio no mar. Foram estas as palavras de Jonas para as pessoas que estavam naquele navio. O que eu tenho para dizer para você, que a oportunidade que Deus deu para Jonas de levar a mensagem para a cidade de Nínive não foi possível na primeira ordem. Deus deu uma segunda oportunidade e ele aceitou e abraçou. A cidade de Nínive também teve a oportunidade de pedir perdão, fazer um concerto com Deus e reaproximar de Deus. Eu quero contar uma outra história de uma grande oportunidade no tempo de Jesus. Essa história foi antes, mas no tempo de Jesus. Jesus, certa feita, queria pregar para uma multidão que o acompanhava. E ele chega numa praia e aquela multidão estava presente, queria ouvir ele pregar, queria que ele transmitisse, porque ele pregava de uma forma que agradava a todo mundo. Ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria, ele tinha unção, ele tinha ousadia, ele falava e a palavra tocava lá dentro do coração das pessoas, lá dentro do coração, e mudava comportamentos e atitudes. Estas eram as pregações de Jesus. Jesus chega na praia e ele vê um grupo de pescadores lavando as redes e ele pede aquele barco emprestado para ele pregar para aquela multidão. Ele entra no barco, distancia alguns metros da praia e ali ele pregou. E ele falou com as multidões. A Bíblia fala que o povo ficou lá ouvindo a pregação de Jesus. Terminada a pregação, Jesus chega para Pedro, que era o pescador profissional, e Jesus fala para ele: olha, e aí, volta lá, vai pescar. E Pedro disse para Jesus: eu pesquei a noite inteira. Eu fiquei uma noite toda pescando e não peguei nada. Nada, zero. Jesus disse: volta lá. E ele disse: então, por causa da tua palavra, eu vou voltar. E quando ele volta, a Bíblia fala que eles pegaram tantos peixes que encheu aquele barco. E ele pediu para que outro barco fosse levado e encher o outro barco também de peixes. É tido, o título dessa história fala: a pesca maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Deus, através de Jesus, deu a oportunidade daquele povo voltar lá no meio do mar, pescar e pegar aquela grande quantidade de peixes. Voltaram todos felizes e foi nesse dia que o apóstolo Pedro converteu ao Senhor Jesus. Converteu, aceitou Jesus como sendo o Filho de Deus. Eu quero voltar agora e contar para você algo que Deus colocou no meu coração. Nesses dias tão horríveis, nesses dias difíceis, talvez nós não temos tempo e nem vontade de estar orando, falando com Deus. Muitas pessoas se afastam, se distanciam. Muitas pessoas não querem, outras não têm o costume
não estão habituados a isso. Mas eu quero dizer para você algo. Estou trazendo para você da parte de Deus. Da parte de Deus. Eu estava orando e Deus falou comigo, fala. E diz que eu mandei você falar. Eu estou recebendo, assim como Jonas recebeu uma palavra de Deus, eu também recebi, estou aqui para transmitir para você. Deus está dando mais uma oportunidade para você. Oportunidade primeira de você sair da crise, desse momento, porque já está chegando a hora de acabar. Já está aproximando o momento que Deus permitiu que isso viesse até aqui. Eu creio que nós estamos há pouco tempo do ponto final de Deus nessa história. Mas Deus está dando outras oportunidades. Sabe aquela decepção que você teve? Aquela coisa que te entristeceu? Você tentou e não conseguiu? Eu vou citar um exemplo, talvez o seu não seja esse. Alguém que tentou um vestibular e não conseguiu passar. Tentou segunda vez, terceira vez, não conseguiu. Alguns até já desistiram, porque acham que não irão conseguir e já desistiram. Eu quero dizer para você que Deus está liberando novas oportunidades para você. Novas oportunidades. Lembra aquela história que você buscou, talvez um relacionamento, talvez uma porta de emprego, seria a realização profissional da sua vida, e você não conseguiu? Deus está lhe dando uma nova oportunidade. Deus está abrindo uma porta grande para você. Essa porta vai te levar, assim como fez com Jonas. Vai lá e prega. A palavra de Deus foi pregada. A palavra de Deus foi transmitida. Uma cidade grande e importante para Deus converteu. Deus está abrindo uma porta grande para você, para que você realize os seus sonhos, os seus projetos. Lembra aquele problema que te fez chorar durante algum tempo? E você pensou que era ponto final, não existia mais nenhuma possibilidade. Pois é. Deus está dizendo para você que há ainda uma oportunidade que Ele quer te entregar na sua mão. Receba isso como vindo da parte de Deus. Eu tenho convicção que veio da parte de Deus e eu estou sendo apenas um canal para transmitir para você essas palavras. Deus está abrindo portas, dando novas oportunidades. Você vai conseguir, você vai vencer, você vai conquistar. Essa é a palavra de Deus para você. E eu quero te chamar para o momento da oração. Quero te chamar para o momento da oração. Vamos colocar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, vamos colocar diante de Deus. Jonas, quando estava lá dentro da barriga do peixe, a Bíblia fala que ele orou: Senhor, isso aqui tudo é trevas, isso aqui tudo é escuridão. Deus tirou ele de lá e deu a ele uma nova oportunidade. E ele foi, fez segundo o propósito de Deus e venceu. Você vai vencer também. Vamos orar. Ore comigo. Pai bendito, Deus querido, Deus amado, Tu tens, ó Pai, a chave que abre as portas. Tu tens, Deus querido, Papai do céu. O Senhor tem, ó Deus, o mecanismo, os meios, ó Deus, de reativar a chama da esperança nos nossos corações. Senhor, nós colocamos mais uma vez, Senhor, este problema que tem assustado brasileiros, estrangeiros, por todo o mundo, ó Pai. E nós estamos aqui clamando a Ti. Socorre-nos. Tira-nos, ó Pai, dessa situação.
Assim como o Senhor tirou Jonas lá da barriga, do ventre do peixe, o Senhor tirou, Pai. Pai, no nome de Jesus, restaura a alegria dos teus filhos, restaura a alegria daqueles, ó Pai, que estão depositando a confiança unicamente no Senhor. Restaura, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu clamo ao Senhor por misericórdia. Senhor, tenho certeza que o Senhor já desceu do céu e está caminhando sobre a nossa nação. O Senhor tem passado pelos estados, pelos municípios, e o Senhor tem decretado que dias maravilhosos, que dias de vitória, dias de conquistas estão chegando, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. E eu oro, Senhor, mais uma vez, por aqueles que estão militando na área da saúde, os médicos, enfermeiros, enfermeiras, médicas, Senhor, os atendentes, aqueles que trabalham em laboratório, aqueles que cuidam da higienização, ó Pai, em nome de Jesus, cuida desse povo, ó Pai, dê força, coragem, para que eles possam continuar nessa batalha. Senhor, entra também lá no leito de enfermidade, lá na UTI e bota ponto final, Senhor. Bota ponto final, Senhor, nessa história de doença, de tristeza, de lágrimas, em nome de Jesus. E eu declaro pela fé a manifestação gloriosa do Senhor pelos 4 cantos do país, em nome de Jesus. Amém. Amém.